envolvem sessões de completar com palavras e números. Eu vou então aqui estar buscando ter o compartilhamento da tela para estarmos lidando com uma questão como esta. Vamos ver aqui se eu encontro uma avaliação no qual temos exatamente uma questão como essa, ou pelo menos o que eu sinto que é uma questão como essa, e aí você, por favor, me diga se é isto mesmo. Porque existem várias questões no exame reading no qual você tem essa dinâmica de você estar preenchendo a determinada palavra com isto. Vamos aqui então, isso daqui é uma sessão, não temos nenhuma expressão aparecendo. Olá, Vitor, tudo bem? Olá, Vitor, o seu microfone está desligado. Olá, Vitor, eu não consigo lhe escutar, tudo bem? Se você, na realidade, desejar escrever no chat room, não há o menor problema, mas infelizmente neste momento eu não estou conseguindo lhe escutar. Ok? E eu havia lhe perguntado, Vitor, se você, na realidade, tem dificuldades em particular reading no qual você tem o desejo de estar buscando esclarecer, infelizmente você ainda não nos respondeu. Então, sinta-se à vontade para escrever no chat room toda e qualquer dificuldade que você esteja tendo para também abrangirmos na sala de hoje, tudo bem? Olá, Richard, tudo bem? Você também está conseguindo me escutar? Tudo bom. Ótimo, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, Richard. Eu sei que não foi nada fácil. Muito obrigado. Valeu. Então, ótimo. E Richard, você também, se não me engano, havia lhe perguntado se você tem alguma dificuldade em particular com relação ao reading que você gostaria de abranger. E, se não me engano, você já havia me especificado, mas você poderia, por favor, relembrar novamente? Não, sim, nos simulados, foi que nem você falou lá, que a gente às vezes acaba se achando meio que um idiota, né? Porque você lê, às vezes você até consegue compreender o texto, mas muitas vezes eu não consigo achar as respostas do texto. Uhum. E eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade na questão do vocabulário, mas isso aí é questão que eu vou ter que trabalhar no dia a dia mesmo, né? Pra expandir o vocabulário para conseguir melhorar o entendimento dos textos mesmo. Ótimo. Então, você tem como uma necessidade neste momento desenvolvimento de vocabulário, correto? Ótimo. Excelente. Sim, acredito que seja a maior dificuldade. Ótimo. Olá, Vitor, tudo bem? Você está conseguindo me escutar agora? Seu microfone está desligado? Vitor, infelizmente eu continuo não conseguindo lhe escutar, tudo bem? Eu sinto que, inclusive, em respeito ao seu tempo, seria interessante você estar escrevendo no chat room. Você me escuta? Perfeito, você me escuta. Eu lhe peço, Vitor, para que você, por favor, especifique as suas principais dificuldades de reading, no qual nós podemos estar aqui abrangendo hoje igualmente, tudo bem? E é bem interessante, pessoal, vocês sempre estarem... Estava funcionando. De fato, Vitor, infelizmente eu não estou conseguindo te escutar. Agora, você especificando e interagindo comigo pelo chat, eu vou estar sempre olhando, portanto, você não vai estar... você não vai estar, na realidade, sendo prejudicado. Então, ter como seguir a skimming e scanning, você, na realidade, está buscando, na realidade, ter isso revisado, skimming e scanning no contexto reading. Um momento. Ótimo, perfeito. Então, começando pelo começo, nós aqui, então, estaremos lidando com essas dificuldades em particular que são na realidade de todos, não é? Porque são pontos muito importantes. A primeira questão é, de fato, lidar com dificuldades que envolvem palavras ou sentenças incompletas nas quais você tem que estar completando com palavras e números. Igualmente, questões de true, false, not given. Igualmente, desenvolvimento de vocabulário. Igualmente, skimming e scanning. Eu adicionei a questão de ancoragem porque o skimming e a ancoragem nunca devem estar desassociados, né? Mas começando pelo começo aqui, que envolve a questão de completar sentenças incompletas, questões com palavras ou números. Cláudio, quando você se refere a isto, você na realidade está se referindo a uma questão como esta, por exemplo? Veja, você tem uma tabela, e aí você na realidade tem que ter em vista essas expressões, completar com um número ou uma palavra? Isso, exatamente. Excelente.
Porque tem vários, né, Sim. tipos, né? Mas esse seria um. Ótimo, ótimo. Bom, se não me engano, podemos até mesmo buscar aqui algo que seja ainda melhor representativo para esse tipo de questão. Vamos ver aqui. Questões. Vamos ver esse aqui. Não, também não temos. Vamos indo aqui. A essência de questões que envolvem, de fato, completar sentenças incompletas. Vamos ver aqui. Isso daqui é um exemplo, correto? Também. Por exemplo, aqui você tem uma questão de fluxograma, no qual você tem que utilizar palavras-chave retiradas do texto para completar essas sentenças. Exato. Ótimo, perfeito. Então, a questão que nós temos que compreender quando o assunto são estas sentenças incompletas que temos que preencher é, em especial, a informação que vem logo antes e logo depois dos espaços em branco. Porque o fato é que são elas que, na realidade, vão ser as nossas referências para efetivamente estarmos tendo a identificação apropriada da parte do texto que abrange essa informação. Então, por exemplo, você tem aqui, nessa questão de fluxograma em particular, você tem palavras-chave como, por exemplo, Language Activator. Você percebe que este quadrado, no qual você tem que completar com o vocabulário do texto, está conectado especificamente a esta palavra-chave ou a este elemento do esquema de informação passada pelo texto, que é denominado de Language Activator. Lembre-se que quando você está fazendo a leitura inicial do texto, você não somente está lendo, mas também destacando palavras-chave. Pois bem, Language Activator, se você estiver destacando corretamente as palavras-chave no seu texto, será uma palavra-chave, inquestionavelmente, que você irá destacar. E aí, você, na realidade, volta ao texto para a parte que ele abrange exatamente sobre isso, essa questão do Language Activator, no caso deste exemplo em particular. E aí, depois de você, na realidade, ter isto como referência, o que nós, na realidade, também precisamos de ter como referência foi como dito, as informações que vêm logo antes e depois do espaço em branco. Então, primeiro você tem a questão do Language Activator sendo uma palavra-chave. E dentro do contexto definido por essa palavra-chave, você tem outras palavras-chave, como, por exemplo, Data, Written Corpus. Então, algo relacionado a Language Activator e relacionado a Data e relacionado a Written Corpus é a resposta para a questão 7. Então, você na realidade precisa para conseguir preencher sentenças incompletas, ter muita atenção nas palavras-chave que você tem na sentença incompleta e conectá-las com a parte do texto que abrange exatamente a informação que a questão que você está fazendo abrange. E depois, ao encontrar essa informação, utilizar exatamente a mesma palavra que você na realidade encontra, ou exatamente as mesmas palavras que você encontra no texto, copiá-las e colocá-las na sua questão aqui. Colocá-las então como resposta. Agora, quando nós estamos neste processo de, depois de fazer uma análise das palavras-chave, voltar ao texto que abrange exatamente o tópico que a questão de sentença incompleta abrange, e acharmos as respostas, precisamos de julgar a resposta dada por nós, tendo em vista 3 elementos. Vamos aqui voltar aqui com o nosso quadro. O primeiro elemento que nós temos que julgar uma determinada palavra no qual nós selecionamos o texto para completar uma sentença incompleta e, portanto, responder uma questão, é a de que se ela está respeitando as instruções. Por quê? Você pode, de fato, encontrar uma palavra que seja a resposta correta, seja, na realidade, a informação correta. Mas, se você tem uma circunstância onde aqui esta palavra ou este conjunto de palavras não estão respeitando as instruções, você pode estar com a informação certa, mas a resposta vai ser considerada errada. Então, se nós, na realidade, voltarmos aqui à questão que nós temos em mente, veja que as instruções
no more than 3 words. Ou seja, não podemos utilizar mais do que 3 palavras. Pois bem, se utilizarmos mais do que 3 palavras, nossa resposta pode estar certa e tecnicamente ela vai ser considerada errada. Deixa eu voltar aqui. Porque ela, antes de tudo, desrespeitou as instruções. Então, a primeira questão que nós temos que ser bastante atentos é isso. A resposta está correta, tendo em vista o que as instruções nos, de fato, pedem para respeitar. Depois disso, temos um segundo crivo, temos um segundo ponto que precisamos de ser bastante atentos, que é o ponto do quê? É o ponto da precisão gramatical. Então vamos colocar aqui precisão gramatical. Ou seja, aquela sentença que agora foi completa com a palavra ou palavras que você selecionou no texto para dar como resposta, precisa de, no final, ser gramaticalmente correta. Ela precisa de estar gramaticalmente correta com a palavra que você selecionou do texto. Se você selecionou uma palavra do texto, a copiou e colou na questão e a sentença, por algum motivo, está gramaticalmente incorreta, você, na realidade, perdeu a questão. Então, vamos ver uma determinada questão, como, por exemplo, esta mesmo que nós temos aqui. Vamos tentar aqui pegar um exemplo. Written, ok, temos essa questão 10 aqui. Não é? Vamos voltar aqui com a questão que nós temos em mãos. Você tem essa questão 10. Aqui a resposta, e inclusive isso foi uma sessão reading que foi abrangida na nossa última aula estratégica reading, na sexta passada. Você aqui tem como respostas differences between written and, bom, você aqui tem que falar spoken, não é? Written and spoken use. Veja que você fala spoken porque para você expressar essa ideia de escrito e falado, você precisa de expressar o verbo no passado particípio. Se você expressasse o verbo como write and speak use, a sua sentença estaria gramaticalmente incorreta, mesmo se em termos de informação a sua resposta está correta. Ela estaria gramaticalmente incorreta, mesmo com as informações que você selecionou sendo corretas. Então, também temos que pegar a informação e conjugá-la ao tempo verbal correto, ou a forma correta que o restante da sentença tem, para que ela tenha, no total, essa sentença final criada, precisão gramatical. Então, voltando aqui aos elementos que precisamos prestar atenção com esse tipo de questão, é exatamente isso. Vamos aqui, então, compartilhando minha tela novamente, o nosso quadro. Então temos aqui, se ela está respeitando as instruções, se ela tem a precisão gramatical, não é? E, igualmente também se tem precisão semântica. Então, questões de completar sentenças incompletas, não é? Ou melhor, simplesmente completar sentenças, seja ela qual for, seja sentenças curtas, seja sentenças longas, seja sentenças em fluxogramas, não importa. Questões de completar sentenças incompletas. Então você tem que respeitar as instruções ao selecionar uma resposta, ter o produto final, a sentença final completada com precisão gramatical, e ela também precisa de ter uma precisão semântica. O que é precisão semântica? Precisão semântica seria, na realidade, o quê? Seria você ter a sentença, na realidade, sendo uma sentença que também faça sentido, que também tenha lógica, não é? Então, nós temos aqui uma situação que precisamos, de fato, ter isso em mente. Então, precisão semântica é a ideia repassada pela sentença final sendo lógica. Então, não somente as instruções estão respeitadas e também você tem uma gramática precisa, mas também a ideia final está sendo, de fato, lógica. Caso a sua resposta, ao completar uma determinada sentença, seja imprecisa em qualquer um desses 3 parâmetros, você tem uma resposta incorreta. Mesmo se uma determinada informação
mesmo se uma determinada informação esteja correta como resposta. Mas, em termos de respeito às instruções e a precisão, de fato, gramatical, vai estar incorreta. Portanto, Cláudio, no que diz respeito ao que eu abrangi aqui, isto, pelo menos, veio a clarificar melhor a sua dúvida? Sim, sim, sim. Entendi. Eu acho que o desafio, né, é você conseguir primeiro identificar o parágrafo, né, que correspondente que vai dar a possível resposta, né? Sim. E aí você utiliza as palavras-chave e aí você então aplica esses conceitos, né, da precisão gramatical e da semântica. Eu nem diria que seria uma aplicação de conceitos, mas na realidade filtros nos quais, quando você seleciona uma palavra para preencher uma sentença, você passa essa palavra. Agora, se o seu desafio na realidade está em encontrar a parte do texto que abrange o que a questão abrange, a resposta à questão do Vitor, que envolve skimming, ancoragem e scanning, vai ser especialmente útil para responder essa sua dúvida inicial, tudo bem? Então, nós, na realidade, vamos estar prosseguindo para até mesmo chegarmos a essa parte de skimming, ancoragem e scanning, que de fato vai facilitar ainda mais este aspecto de entender como identificar a parte do texto que aquela sentença incompleta de fato abrange. Tudo bem? Excelente. Então, agora nós temos a dinâmica de true, false, not given. True, false, not given é um tipo de questão que é 110% certo de cair no teste. Vitor, você na realidade está conseguindo me escutar? Olá, Vitor. Te ouço, mas agora você está me ouvindo? Agora eu consigo te escutar bem. Maravilha. Perfeito. Computador, não sei o que aconteceu no outro. Perfeito, muito obrigado. Então, temos aqui a questão de questões de completar sentenças. Agora, antes até mesmo de irmos para true, false, not given, Richard, você tendo em vista a minha explicação aqui envolvendo questões de completar sentenças, alguma dúvida? Não. Deu para entender legal. Ótimo. Obrigado. Perfeito. Vitor, com relação ao que você conseguiu acompanhar envolvendo questões de completar sentença, ou até mesmo coisas que não necessariamente foram abrangidas aqui por mim, mas especificamente no que diz respeito a questões de completar sentenças incompletas. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tudo bastante claro. Ótimo, perfeito. Então, essa questão ela ainda vai ser mais bem respondida quando nós chegarmos nessa questão de skimming, ancoragem e scanning, pois essas coisas estão intrinsecamente relacionadas, tudo bem? Então, agora lidando com questões que envolvem true, false, not given. True, false, not given. Então, um tipo de questão, como dito, 100% certo de cair no IELTS é exatamente isso, true, false, not given. Agora, a maior parte das pessoas tem, de fato, problemas com esse tipo de questão, porque... Desculpa, Vitor? O seu... Ainda resolvendo os fones, desculpa, achei que estava... não, sem problemas. Então, em questões de true, false, not given, o que nós temos aqui? Vamos voltar aqui a essa questão aqui em particular. O que é yes é definitivamente óbvio. Agora, até mesmo antes de falarmos sobre o que é yes, o que é no e o que é not given, temos que compreender a dinâmica de que nós temos a possibilidade de termos como resposta o que também, dependendo do enunciado. True, false, not given. Agora, a dinâmica de yes, no e not given e true, false, not given é basicamente a mesma. E a maneira como que você julga uma determinada sentença como yes ou true, no ou false e not given é exatamente igual. Agora, temos que prestar bastante atenção à nomenclatura. Se você escreve na sua resposta true ao invés de yes, false ao invés de no, você na realidade perde a questão. Igualmente, se você escreve y ao invés de yes e n ao invés de no e ng ao invés de not given por extenso, você também perde a questão. Então, por favor, respeitem por completa a nomenclatura escrevendo exatamente o que as sentenças escrevem, pedem, ou melhor, as instruções pedem, a nomenclatura utilizada. Tudo bem? Para que assim vocês não tenham problemas. Vocês fazem isso desde os seus simulados. Às vezes vocês
podem estar, um estudante pode pensar, aqui eu estou fazendo um simulado, então eu posso, na realidade, para simplesmente ser mais fácil para mim, mais rápido, eu estar utilizando essa nomenclatura mais simplificada, utilizando abreviações. Mas o problema é que se você se acostuma a utilizar abreviações, existe uma enorme possibilidade de você, no dia do seu exame, também as utilizar. E, por consequência, você cometer erros desnecessários e perder pontos desnecessariamente, simplesmente porque você se acostumou a fazer o exame de uma determinada forma. E já que você, no dia do exame, vai estar em uma situação de alta pressão, é muito fácil você se esquecer. Se esquecer da própria regra que você colocou em mente, que eu vou utilizar as palavras por extenso, não vou usar nomenclatura. No simulado pode, na prova real não. Honestamente, o que você faz no simulado vai ser o que você vai fazer na prova real. Portanto, é muito importante você estar seguindo ao pé da letra as instruções, porque caso contrário, você vai desnecessariamente perder pontos, porque se a sua resposta estiver seguindo as instruções ao pé da letra, e a nomenclatura, por consequência, ao pé da letra, você perde. Tudo bem? Tudo. Então, muita atenção com relação a isso. Agora, indo para o processo de diferenciação do que é yes, no e not given. O que é yes é o mais óbvio, da mesma forma que o que é true é mais óbvio. Ou seja, você tem aqui essas sentenças, e essas sentenças são, na realidade, afirmações, conclusões, chegadas, tendo em vista o texto que acabamos de ler. Essas conclusões elas podem ser classificadas no tipo de questão yes, no e not given como yes, se elas estão de acordo com o que o autor disse no texto, no, se elas contradizem o que o autor disse no texto, ou not given, se é impossível dizer o que o autor pensa sobre isto, porque ele não mencionou, tendo em vista a informação que você tem na sentença. Em outras palavras, nós podemos interpretar essas classificações como sendo, no caso do yes, uma sentença que fala algo que o texto disse, só que com outras palavras. O no, sendo algo que, na realidade, ou o texto disse o oposto, ou o texto explicitamente nega. E o not given, sendo ou uma sentença que, na realidade, abrange algo que não foi nem direta e nem indiretamente abrangido pelo texto, ou temos uma sentença que abrange algo que foi abrangido pelo texto, chega a uma conclusão, conclui algo que o texto não concluiu, mas também o texto não nega. Neste contexto, de fato aqui, temos a necessidade de colocar também algo como not given, a sentença como not given. E este é o ponto que pega muito frequentemente as pessoas, mais do que os outros, quando o assunto é classificação das respostas, porque, como dito, o yes é o mais óbvio. As pessoas muito frequentemente acabam classificando uma sentença not given como sendo no. E este é o ponto que na realidade pega. Você tem desproporcionalmente imprecisões acontecendo de pessoas colocando no onde era para ser not given, ou colocando not given quando era para ser no. O yes ou true é o ponto onde as pessoas na realidade mais têm acerto. Então, bom, começando pelo not given, como dito, not given é quando você tem uma sentença que não abrange nem direta e nem indiretamente, ou melhor, que o texto não abrange nem direta e nem indiretamente nada que esta sentença fala sobre, não é? Então, temos aqui, London Zoo's advertisements are dishonest. Se você então tem uma situação onde que a pessoa no texto, ela na realidade não mencionou de forma explícita que determinada situação é assim, que ele acha que as propagandas do London Zoo é dishonest, ele não mencionou isso, de fato é not given. E isto é o mais óbvio. Agora, se você tem uma determinada sentença que, como dito, fala sobre algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que ele não chegou, mas também o texto não nega explicitamente, você também tem a sentença como sendo not given. Porque algo que é no
ocorre na circunstância de que você tem ou o texto explicitamente negando ou o texto dizendo o oposto. Eu gosto sempre de dar o exemplo do carro. Por exemplo, você tem o texto falando o carro é azul e a sentença fala o carro é amarelo. A sentença não está negando o que o texto está falando, mas ela está dizendo algo oposto a isto. Isto é no. Igualmente, a sentença fala, ou melhor, o texto fala o carro é azul e a sentença fala o carro não é azul. Isso também é no, porque a sentença está negando diretamente algo que o texto diz, não é? E também poderia ser vice-versa. Ou o texto nega algo que a sentença diz, ou o texto diz algo oposto à sentença diz. Mas a essência é o dizer o oposto ou o diretamente negar. Essas são as duas circunstâncias que definem o no. Então, vamos aqui voltar ao nosso quadro. O que é false ou no, não é? Se dá quando ocorre negação ou o oposto é dito, seja pelo texto, seja pela sentença. Então vocês compreenderam o que é false e no? Sim. Ótimo. Sim. Sim, definitivamente posso mandar sem problemas. Ok? Richard, você compreendeu? Sim, sim. Ótimo, excelente. O que é not given? Not given, como dito, você tem o texto em nenhum momento, nem direto, nem direta, nem indiretamente, dizendo ou abrangendo o que a sentença abrange. Vamos aqui separar. Not given. O texto em nenhum momento, nem direta, nem indiretamente, abrangendo o que a sentença abrange. E a outra possibilidade de not given é, e aí que de fato é o mais confuso, que é menos explícito. A sentença fala sobre algo que o texto fala sobre, ou seja, ele te engana. Ele, na realidade, passa a impressão que, a princípio, é true ou yes. Chega a uma conclusão que, um momento, que o texto não chegou, então aqui ele te engana de novo, te dando a impressão que é no. Aí que a maior parte das pessoas, na realidade, para a sua análise e classifica a sentença como no, ou false. Mas o texto não nega. Esta é a reflexão final que tem que ser feita. Ou seja, tudo bem, essa sentença aqui é abrangida pelo texto, a informação que ela tem. Ela chega a uma conclusão, ela afirma algo que o escritor do texto, que o autor, de fato não afirmou. Mas também, ele não nega explicitamente esta afirmação. Portanto, não é no, é not given. Porque não temos certeza de qual é a opinião dele sobre este assunto. Ele, de fato, abrangeu este assunto. Mas não podemos chegar a uma conclusão final qual é a opinião dele sobre este assunto. Mesmo se esta sentença que chega a uma determinada conclusão não foi necessariamente mencionado no texto de forma explícita. Então, isto também é not given. E, no mínimo 70%, vamos colocar, no mínimo 60% dos problemas que as pessoas têm ao fazer questões true, false, not given, é exatamente essa diferenciação entre no e not given, não é? Então, é muito, muito, muito importante nós estarmos atentos com relação a isso. Então, desculpa, Richard, fui claro nessa minha explicação em particular? Mesmo? Sim, sim. Deu para entender. Mesmo? Nenhuma dúvida ou questão sobre isso? Não. Eu
eu consegui entender a ideia. O difícil mesmo, acho que na maioria das vezes é na hora da interpretação do texto mesmo, mas a ideia eu entendi. Uhum. Sim, sim. Eu acho que é esta última reflexão que as pessoas precisam de ter. Elas veem um determinado texto, veem uma determinada sentença sobre esse texto. A sentença fala algo que o texto fala sobre. Ok, pode parecer que é true, deixa eu chegar até o final. A sentença chega no final a uma conclusão que o texto não chegou. Opa, então calma, parece que é not given. Mas calma, ou melhor, parece que é no. Mas calma, peraí, tudo bem. Parece que é no, mas de fato é no, porque de fato o autor ou negou explicitamente ou disse o oposto, porque lembre, é este o conceito de no ou false. É uma negação ou o oposto que é dito. Não é? Ou é uma negação direta, por exemplo, o carro não é azul, ou é o oposto, o carro é amarelo. Mas nunca é deixado aberto. Algo que é no ou false, definitivamente abrangido pelo texto, e você tem uma negação explícita disso. Seja através do texto dizer o oposto, seja através do texto diretamente negar a sentença. Então, quando você está em dúvida se algo é not given ou no, eu acho que uma forma, na realidade, interessante de você administrar isto é, ok, essa sentença está, a conclusão que ela chega está sendo ou o texto dizendo o oposto do que ela diz, ou o texto explicitamente, diretamente negando o que ela fala. Não é um e nem outro? Ok, então só pode ser not given. Você também pode ter essa estratégia de negação, de exclusão, não é? Você julga tudo pelas duas formas mais fáceis, porque elas são as mais explícitas, true e false. O que é true? Algo que afirma exatamente o que o texto afirma, só que com outras palavras. Esse é o mais óbvio. O que é false? Algo que ou o texto nega ou diz o oposto. Só lembrar, carro azul, carro vermelho, ou carro azul, carro não é azul. False. Se não for nenhum nem outro, só pode ser not given. Quando você então tem esta lógica, você na realidade meio que tenta evitar todo este nó que você dá na sua cabeça, quando você tenta pensar que, calma, a sentença pode chegar a uma conclusão que o texto não chega, mas também se o texto não explicitamente nega, é not given. Não, vai por exclusão, porque é um grupo muito pequeno de alternativas, de possibilidades, portanto você pode ser assim. Então, se não diz exatamente o que a sentença diz, se o texto não fala exatamente o que a sentença diz, ou vice-versa, só que com outras palavras, e se igualmente se igualmente o texto ou não diz o oposto, ou não nega diretamente, só pode ser not given. Então, você tendo essas duas referências com o que é mais fácil, definitivamente você tem maiores facilidades para lidar com esse tipo de questão. Então, eu fui claro aqui, Richard? Sim, sim. Perfeito. Eu fui claro igualmente, Cláudio? Foi sim. Perfeito. Perfeito. Vitor, tudo tranquilo? Tudo claríssimo. Ótimo, excelente. Então, agora, lidando com a questão do skimming, scanning, ou melhor, skimming, ancoragem e scanning, fazem com que nós voltemos a também como, de fato, preencher sentenças incompletas, que foi o primeiro ponto da nossa aula. O que é o skimming? O skimming é uma leitura seca inicial do texto. Você então aqui está querendo ter uma ideia geral do texto, incluindo uma ideia geral do que cada parágrafo abrange, sem necessariamente ter que ler o texto por completo. O que é a ancoragem? É você destacar as palavras-chave à medida que você faz o skimming. E essas palavras-chave são destacadas
tanto nas partes lidas quanto nas partes puladas inicialmente. E você pode me perguntar, Caio, mas como é que eu vou destacar a palavra-chave de parte de texto que eu nem ao menos li? Eu vou mostrar, sem problemas. E o que é o scanning? O scanning é, de fato, o processo de, tendo como referência as questões, você retorna às partes do texto que abrangem as informações que as questões pedem. E assim acha a resposta. Mas eu devo adicionar algo aqui. Você, tendo como referência as questões e as palavras-chave destacadas, você retorna às partes do texto que abrangem as informações que as questões pedem e assim acha a resposta. Não é? É importante termos isso em mente, as palavras-chave. Porque são essas palavras-chave que são o link entre as questões e o texto. Porque você vai encontrar as mesmas palavras-chave que você destacou no texto nas questões. E quando você então destaca visualmente essas palavras-chave no texto, você na realidade consegue, depois de ter em vista a questão e as palavras-chave que se encontram nele, voltar rapidamente ao texto e achar o parágrafo que abrange a informação que a questão em particular pede. Então, voltando ao exemplo que foi inclusive feito na última aula estratégica, vamos aqui voltar aqui à questão aqui, não é? Vamos aqui apagar tudo. Eu acabei, na realidade, sem querer, clicando em salvar. Não era isso que eu queria. Somente um instante, por favor. Temos aqui, então, apagar. Tudo bem, tudo aqui. Ok. Então, isso foi feito na nossa última aula. O que na realidade foi feito na nossa última aula? Primeiro, a leitura do primeiro parágrafo por completo. Então, este é o processo de skimming. Você lê o primeiro parágrafo por completo. Depois, você lê o primeiro e o último períodos de cada parágrafo subsequente. Você então faz isso com todos até chegar ao último parágrafo, no qual você lê também o último parágrafo por completo. Por que você lê o último e o primeiro, ou melhor, por que você lê o primeiro e o último parágrafo por completo e os outros de forma incompleta? Bom, os parágrafos introdutório e conclusivo são muito importantes quando, de fato, estamos lendo um texto como este, porque eles oferecem para nós uma ideia mais macro do objetivo do texto. É como se na realidade fosse uma dissertação. Pois esses textos, em especial esses textos que você encontra no Academic como um todo, ou na última sessão do General Training, porque você tem um texto como este, e no Academic, em todas as sessões você vai encontrar um texto como este, essa estrutura. Já no caso do General Training, você vai encontrar um texto com essa estrutura para o final do exame, não é? Reading. Então, você fazer esse tipo de texto, mesmo se você na realidade está buscando fazer o General Training, não é desperdício de tempo. É inclusive algo que nós até mesmo falamos que o ideal é você se preparar para o General Training como se fosse fazer o Academic quando o assunto é o Reading, porque assim você se nivela por cima. Não é? Então, quando você está lidando com questões que abrangem o que o texto como um todo quis, porque, por exemplo, na nossa última aula estratégica, nós tivemos esse tipo de questão aqui, ó. Why was this article written? Por que esse artigo foi escrito? Essa é uma questão macro. Ela vai estar te perguntando, então, te pedindo para selecionar uma alternativa e mostrando, portanto, a sua interpretação do texto como um todo, não de algum parágrafo ou outro. A informação que mais
de fato vai ser precisa nessa interpretação, provavelmente vai se encontrar no começo e no fim, na introdução e na conclusão, como em qualquer outra dissertação. A introdução e a conclusão são os momentos, de fato, talvez mais críticos de toda a dissertação. Porque é ali onde que você tem o grosso, o esqueleto, a espinha dorsal da sua dissertação sendo definidas. Então você lê o primeiro e último parágrafo completo por conta disso. Agora, nos outros você lê a princípio, não de forma definitiva e final, mas a princípio, o primeiro e o último períodos, exatamente porque você aqui tem uma circunstância onde que você tem, considerando o primeiro período, o tópico frasal. E o que é o tópico frasal? É a essência do parágrafo sendo dado logo no seu começo e o restante do parágrafo sendo somente um aprofundamento e detalhamento desta essência. E o último período você lê porque com muita frequência questões de matching, como por exemplo esse tipo de questão aqui de header matching, onde que você relaciona títulos a parágrafos, ou seja, você dá títulos a parágrafos, com muita frequência você consegue responder essas questões de forma correta, não tendo em vista o que está aqui no começo do parágrafo, mas o que está no final dele. E por quê? Essa é uma estratégia, ou melhor, essa é uma estrutura que o exame IELTS Reading tem para lhe forçar a ler mais. Mas com você, na realidade, de fato, tendo a compreensão de que isso vai acontecer no seu exame de uma forma ou de outra, você consegue se adiantar e ler também o último período para que, se você tiver uma questão de matching, ou seja, combinação, matching, como esta ou outras, você na realidade conseguir relacionar mais precisamente diferentes parágrafos a diferentes informações. Tudo bem? Então, este é o processo de skimming. Essa leitura seca, inicialmente muito específica. Agora, à medida em que você na realidade vai fazendo esse skimming, você vai também fazendo o processo de destacar palavras-chave, que é o que nós também denominamos de ancoragem. Por que isso é chamado de ancoragem? Porque vai ser essas palavras-chave que serão a âncora que, depois, com você tendo como referência as questões, pode rapidamente voltar ao texto e, mais precisamente, a parte do texto que abrange a informação que a questão abrange. E assim, muito mais rapidamente você encontrando a resposta. Porque o que você não quer é voltar ao texto dando tiro para o alto sem saber qual é a parte dele que abrange a informação que a questão abrange. Porque se você ter isso multiplicado por 40 questões, você na realidade não vai ter condições de terminar o exame. Então você quer ser preciso. E como que você é preciso? Destacando palavras-chave visualmente. E é por isso que, inclusive, o exame feito à mão te oferece mais opções, na minha opinião pessoal. Porque você pode colocar círculos em volta de palavras-chave, colocar underlines, colocar setas, deixar tudo o mais óbvio possível, não é? No caso do exame feito no computador, você pode destacar uma palavra-chave simplesmente primeiro a iluminando, depois clicando com o botão direito em cima dela e depois selecionando a opção highlight. Aí vai aparecer como se fosse um canetão em cima da sentença, tudo bem? Agora, nada mais do que isso. Você não pode colocar setas, você não pode colocar underlines, você não pode colocar círculos. Então isso limita a capacidade que nós temos de deixar essas palavras-chave visuais e, portanto, limita a nossa ancoragem, não é? Mas é possível administrar isso. Mas então, nós lemos. E o processo de ancoragem é o destacar de palavras-chave. Como dito, tanto nas partes que lemos para interpretação, quanto nas partes que pulamos a princípio. E aí você pode me falar, ok, Caio, eu consigo, por exemplo, neste primeiro período aqui do parágrafo B, identificar que o spoken English é uma palavra-chave. Por quê? Bom, palavras-chave são o quê? Palavras-chave são nomes, números, datas, nomes próprios de pessoas ou de organizações. E todo e qualquer outro tipo de questão no qual, ou melhor, todo e qualquer outro tipo de palavra ou sentença que define com exatidão o tópico que aquele parágrafo abrange. E, portanto, você vai destacando essas palavras-chave. E, por exemplo, aqui no parágrafo B, spoken English é um exemplo de palavras-chave, até porque temos o English aqui sendo uma letra maiúscula e, portanto, um nome próprio que deve ser destacado. Igualmente aqui você tem o 10 million words. Aqui é uma outra palavra-chave, é um número. Um número puro e extenso, mas ainda assim é um número.
Agora, nesta parte central, que começa em It Gives e vai até o Atlantic Ocean, você simplesmente vai estar pulando. Mas você não vai estar pulando no sentido de que vai ignorá-la por completo. Você vai pulá-la no sentido de leitura. O que você buscará fazer é, ao invés de ler para interpretação, simplesmente puxar, ou melhor, passar os olhos rapidamente em busca de palavras-chave. E é possível você destacar palavras-chave, mesmo em partes que você não está lendo para interpretação, porque palavras-chave muito frequentemente se destacam esteticamente do resto do texto. Por exemplo, aqui, 150 volunteers, Walkman, 2 weeks, 35 times, Atlantic Ocean. Veja, todas essas palavras se destacam do restante do texto. Não é? Por quê? Elas estão em maiúsculo, elas são um número. Então você destaca essas expressões, porque elas vão estar sendo abrangidas também pelas questões. E assim você faz isso em todos os parágrafos. Vai destacando palavras-chave, ou seja, fazendo o processo de ancoragem. Tanto nas questões, ou melhor, tanto nas partes que você leu para interpretação, quanto nas partes que você não leu para interpretação, que são essas partes entre o primeiro e o último período de cada parágrafo, aqui entre o primeiro e o último parágrafos. Então, este é o processo de skimming e ancoragem, não é? Agora, temos aqui um exemplo de uma palavra-chave, por exemplo, que nós destacaríamos aqui no começo no primeiro período aqui do parágrafo C, que vai até o aqui. Por exemplo, this has been the basis along with the existing written corpus of the Language Activator Dictionary, described by lexicographer Professor Randolph Quirk as the book the world has been waiting for. Então, temos essa palavra-chave. Lembra daquela questão de fluxograma que temos aqui? Veja que qual palavra que está bem no centro? Language Activator. E este é o processo de scanning agora, baseado na ancoragem. Você tem essa expressão que você sabe que é uma expressão-chave. Então, aonde que no texto vai estar falando sobre ela e, portanto, você vai ter a capacidade de responder a todas essas questões? Na parte do texto do qual você destacou essa mesma palavra-chave. E isso é o processo de scanning. É você voltar ao texto e escanear o texto e as palavras-chave que você destacou até encontrar a parte dele que abrange as informações que aquelas questões em particular que você está fazendo abrangem. E aqui nós sabemos, devido ao destacar dessa palavra-chave, que é o parágrafo C, ou o parágrafo logo antes ou depois dele, mas principalmente o parágrafo C, o parágrafo no qual vamos encontrar as respostas para todas estas questões aqui. E este é o processo de scanning. Tudo bem? Então vocês compreenderam este processo? Vocês compreenderam o que é skimming, ou melhor, vocês compreenderam o que é skimming, scanning e, igualmente, ancoragem, que é feita simultaneamente ao skimming? Sim, sim. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. À vontade. Eu ando pesquisando um pouco sobre as provas e eu ando pesquisando para poder, de repente, já até marcar a minha prova. Uhum. Pelo menos eu não sei, você acha que é de Brasília, né? Pelo menos aqui em São Paulo, a maioria das opções está sendo só no computador. Não está tendo opção no papel. Não sei se já está esgotado ou se é por causa do corona. Você sabe se tem alguma coisa relacionada a isso? Uhum. Ótimo. Bom, antes de tudo, Vitor, você só poderia... Ótimo. Pessoal, eu realmente lhe peço desculpas pela demora em estar retornando. Agora estou de volta. Então, vamos lá. Tendo em vista aqui o que nós, na realidade, abrangemos. Alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto? Eu estou completamente à disposição para esclarecer, seja num contexto reading ou até mesmo em qualquer outro contexto que tenha vindo em mente para esclarecermos. Tudo bem? A questão do Richard, só apenas, né, dessa questão da... Se a prova ela é feita em computer based, ela é... Né, isso, sim, claro. As pesquisas que eu estou fazendo, sim. pelo menos eu não sei das outras regiões, mas aqui claro. em São Paulo, por exemplo, em Santos tem um local lá que tem as provas, né? Eu digo porque eu sou de Mongaguá, é mais perto de Santos. Não está tendo agenda. De São Caetano, que é o ABC, que seria perto, também não está tendo agenda. Em São Paulo tem agenda, mas apenas na prova do computador, entendeu? Sim.
E qual seria... Desculpe mesmo, porque aconteceu um imprevisto no qual eu realmente tive que me focar nele. Mas agora que eu estou podendo voltar, qual seria a sua pergunta com relação a isso? Não, pô, Marina, se você sabe se isso é por causa do corona, porque não tá tendo a opção de a gente fazer no papel. Ou se Sim, claro. Daqui pra frente, de repente, mude Aham, do computador. entendi. Bom, o fato é que o coronavírus está nesse momento tendo problemas, oferecendo para a gente problemas com relação à execução do exame de uma forma geral. Mas o fato é que, eu não digo que é uma tendência a termos o exame mais no computador à mão. Porque o que nós temos é o fato de que mesmo se você faz o exame no computador, você tem que fisicamente se deslocar para o centro de testes. Então, se você tem essa necessidade, de fato, e inclusive o exame speaking é feito frente a frente, exatamente como é no feito à mão, você realmente tem uma circunstância onde que você não tem necessariamente isso sendo uma tendência fixa. Porque a infraestrutura necessária é basicamente a mesma, em especial no que diz respeito ao speaking. Agora, enquanto a questão do coronavírus não for controlada em termos de infecções aqui no Brasil, você tem uma circunstância onde que de fato avaliações no computador vão ser mais frequentes do que à mão, porque envolvem menos aglomerações. Porque, por exemplo, eu vou considerar o último exame que eu fiz. Eu faço o IELTS todos os anos, era para eu ter feito agora no dia 20 de março, mas não foi possível devido ao coronavírus. Mas como eu fiz, por exemplo, no ano passado, na Casa Thomas Jefferson, aqui em Brasília, o que nós temos é como se fosse, na realidade, um vestibular. Você tem uma logística específica para o speaking, mas depois você vai fazer os outros exames à mão, os exames escritos, e vão 40 pessoas para uma mesma sala, e todas vão estar, na realidade, fazendo o mesmo exame. Então, devido a essa concentração de pessoas, você, na realidade, tem o exame à mão sendo menos agora frequente. Agora, temos percebido, no caso de alguns centros de teste, como por exemplo em Belo Horizonte, tendo visto o feedback de alguns estudantes nossos que moram em Belo Horizonte, falando que os centros de teste estão reabrindo, incluindo para o exame à mão, mas eles estão abrindo com turmas bem menores, com grupos bem menores, fazendo com que, na realidade, vários outros dias sejam abertos, não é? E o que pode ser bom, mas também o que pode ser ruim, porque você, na realidade, acaba, às vezes, tendo que esperar mais para fazer o seu exame, já que não é possível fazer de várias pessoas simultaneamente. Agora, para os nossos estudantes, e considerando que o IELTS como um todo é padronizado aqui ou fora, para os nossos estudantes que já se encontram em países que a situação do coronavírus está mais bem controlada, eles já estão conseguindo fazer o exame à mão também normalmente. Então, por exemplo, no final de semana passado, nós tivemos o nosso estudante Anderson, que mora na Suíça, fazendo o seu IELTS. E, inclusive, nós oferecemos para ele o warm-up, que é uma questão que todos vocês vão ter direito. E o warm-up é 45 minutos antes do seu exame speaking, você já no seu centro de testes, vamos ligar para você e fazer 3 exames IELTS speaking completos para que você possa ir totalmente aquecido para o exame real. Nós somente paramos na nossa ligação via WhatsApp quando eles te chamarem para entrar na sala. E assim, no final das contas, vocês, na realidade, têm uma capacidade comunicativa bem mais fluida no exame, porque vocês já vão estar completamente aquecidos com o formato exato que vocês terão no exame. O objetivo é fazer com que o seu exame real, que vai ser o avaliado, ser mais um exame de outros 3 que você já fez anteriormente. Nós percebemos que isto aumenta entre 0,5 e 1 ponto a performance final dos estudantes no speaking. Nós oferecemos isso em uma espécie de custo adicional. Então, nós fizemos isso com o estudante Anderson, por exemplo, na Suíça, que teve a sua avaliação nesse final de semana passado. Então, se você tem o objetivo de, por exemplo, fazer o IELTS de imediato, como é no caso do Vitor, que ele tem, de fato, a necessidade devido à bolsa que ele quer fazer ele rapidamente, de fato, você tem menos opções. Você realmente, então, vai ter que fazer o exame no computador, provavelmente, ou ter a necessidade de viajar, porque temos centros de teste no sul do Brasil que estão, de fato, tendo o IELTS acontecendo. Rio Grande do Sul, por exemplo, Porto Alegre, e se não me engano... O Rio também acho que está tendo. Eu pesquisei lá, o Rio, por exemplo, tem, mas São Paulo não tinha. Quando você fala Rio, é Rio de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro. Ótimo. Tinha opção de papel, mas aqui não tinha. Na verdade, quando eu entrei, o primeiro dia que eu entrei para pesquisar, tinha algumas datas. Aí no outro dia que eu entrei, já
zerou. Deve ser porque a demanda já está muito alta, né? Deve ter Uhum. lá, muita gente que estava precisando dessa prova e acabou a agenda lá, né? Mas faz Uhum. sentido. E uma pergunta, Caio. Essas questões que nem essa do programa aqui, no caso, você consegue visualizar o texto junto com a questão ou fica cada um numa página? Você consegue ver em duas páginas junto ou não? No que diz respeito ao reading, Isso. sim, você na realidade tem esses dois lados. Você na realidade tem na realidade você tem duas faces, não é? Que você vai estar simultaneamente fazendo. Aí você tem um lado que é o texto e o outro lado que é o reading, ou melhor, as questões. Ah, legal. Tudo bem? Ótimo, perfeito. Pessoal, alguma outra dúvida ou questão então no qual eu possa esclarecer? Eu estou à disposição. Cara, uma questão. Sim. A estrutura total, tendo uma visão um pouco estruturada da prova, porque aqui mesmo eu consegui. Ela seria o listening em 30 minutos com 40 questões, correto? Uhum. Você poderia repetir novamente, Vitor? Posso ser? Você tá Sim, conseguindo me eu ouvir? estou conseguindo ouvir melhor agora. IELTS Indicator, perfeito, sim. Tá, então, isso aqui eu tava baixando, mas acho que nem funciona para se basear. Tem 4 formatos, certo? Sim, Listening, reading, writing e... sim. Então, o formato de tempo dela é esse daí, listening, 30 minutos, 40 questões. Sim, exatamente. Eu estou vendo aqui que você, na realidade, está olhando o IELTS Indicator, não é? O IELTS Indicator é uma nova versão, não uma nova versão, é um novo formato IELTS que está acontecendo agora, feito no computador, mas que não é o IELTS de verdade. Na realidade, o IELTS Indicator é um formato de IELTS feito no computador, criado para instituições de ensino superior terem a perspectiva de qual é o seu nível. Mas ele não tem a mesma validade do IELTS, ele não tem o mesmo peso, ele não oferece as mesmas coisas que o IELTS na realidade oferece. Então, na realidade... E não tem pro Brasil também. Oi? E não tem pro Brasil também. Exatamente. É igual, por exemplo, o exemplo do Duolingo. Muitas universidades neste momento estão aceitando o Duolingo. Agora, é muito importante compreendermos que obter a nota que você precisa no Duolingo, por exemplo, as pessoas estão buscando ali o 106 no Duolingo, que equivale ao nível B2 no padrão comum europeu. As pessoas pensam, obtive 106 no Duolingo, então eu já consegui entrar no college, que eu estava tentando aplicar, porque ele aceita o Duolingo e pede essa nota. Não necessariamente. Por quê? Quando você faz o exame do Duolingo, tem um determinado exercício que você tem que falar na frente da câmera. É interessante porque todas essas certificações, como por exemplo TOEFL, Duolingo, todas elas são baseadas no IELTS. É bem interessante. As perguntas abertas, a dinâmica de writing e speaking, é tudo exatamente como o IELTS. A mecânica pode ser diferente, mas os tipos de questão são muito parecidos. E a gente sabe que o IELTS é a base desses porque o IELTS existe desde a década de 90, desde a década de 80. Já o TOEFL, não. Já o Duolingo, menos ainda. Mas enfim, tem uma parte do exame que você na realidade tem lá, que você tem que falar na frente da câmera. Agora, este vídeo em particular que você vai estar gravando com você falando, dando uma resposta que é como se fosse uma resposta tipo parte 2 do exame IELTS Speaking, você não tem isso fazendo parte da avaliação que o Duolingo faz. Ele envia isso para a instituição que você está aplicando e que pede acesso ao seu exame Duolingo, e o diretor da universidade, ou quem quer que seja que faz essa triagem dos estudantes internacionais, vai ver este vídeo. E aí, ele pode, de fato, definir se você, de fato, está sendo capaz ou não, tendo em vista este vídeo. O IELTS Indicator segue essa mesma lógica. Por exemplo, você tem, na realidade, essas questões sendo um indicativo. Ele não é como se fosse o IELTS em si que você faz e é garantido, sem dúvidas, que você vai conseguir entrar naquele college, ou entrar na universidade, ou entrar no seu mestrado com a nota que você obteve nele. É somente um indicador, por isso que chama indicator. Não é o IELTS Online, é IELTS Indicator. Não é? Agora, tendo em vista essa dinâmica que nós aqui trouxemos, as dúvidas. É exatamente isso. O speaking, 15 minutos. No caso do listening, são 30 minutos. 60 minutos no speaking, ou no reading, mais 60 minutos no writing. 40 questões no listening e no reading.
2 produções escritas no writing, e é isso. Aí tasks over video call, exatamente, ou seja, você aqui tem o exame especial speaking acontecendo, o exame speaking, ao menos na realidade, sendo feito ao vivo, não é? Perfeito. Então, o formato, por mais que a prova do IELTS Indicator ela seja diferente, a estrutura do IELTS padrão, ela segue exatamente isso aqui, né? Exatamente, exatamente. O indicator é basicamente a mesma estrutura, é exatamente, aliás, a mesma estrutura que você tem no exame real. Perfeito. Ela estava em torno disso aqui, só para a gente ter o macro um pouco mais estruturado. Sim. Perfeito. Richard, Cláudio, alguma dúvida maior? E trazendo a questão do Cláudio, que ele trouxe sobre a questão das sentenças incompletas. Você viu aqui, então, Cláudio, na realidade, o processo de scanning. O que é aquele ponto que você disse que a dificuldade é voltar à parte do texto para encontrar a palavra-chave para preencher a sentença? Isso se dá na dinâmica de scanning. Então, se você está tendo dificuldade disso, de voltar à parte do texto, que é a parte que abrange a questão, abrange a informação que a questão abrange, a sua dificuldade está na ancoragem e no scanning. Ancoragem no sentido de que você não talvez está destacando palavras-chave o suficiente. E o scanning, que é, pela falta de palavra-chave de referência, você está voltando ao texto, mas não conseguindo encontrar as mesmas palavras-chave utilizadas nas questões. E assim, no final das contas, você se sente perdido e tem dificuldade de encontrar as respostas. Você entendeu essa lógica? Não, entendi. Com certeza. Ficou bem mais claro. Uhum. No próximo simulado eu vou aplicar essa. Ótimo. Essas regras. Bem, mais ou menos do que eu já estava fazendo, mas acho que ficou bem mais claro agora. Uhum. Foi bem produtivo. Exatamente. Perfeito. Então, vejamos aqui, Richard, alguma dúvida ou questão que você gostaria de trazer? Não, tá certinho, cara. Obrigado, viu? Tudo explícito, não é? Ótimo. Perfeito. Cara, eu só tenho uma dúvida. Claro. Se você me permite. À vontade, sem problemas. Eu costumo ler à noite no Kindle, sabe? Antes de dormir. Quando você tá na cama ali, claro. Antes de dormir mesmo. Parabéns, é um ótimo costume, eu também tenho. É bacana, né? Sim. E aí, cara, pra mim também, né, não só ler, eu gostaria, não sei se você tem alguma indicação de livro ou mesmo alguma coisa mais voltada a atuar, né? Não só ler outros livros que de repente não vai me agregar muito, que óbvio que vai agregar, né? Tipo, estrutura e tudo. Sim. Mas se você teria alguma indicação. Assim, claro. Sim. Temos isso, na realidade, trazendo um ponto que eu ia já me esquecendo, que foi o ponto que trouxeram aqui de desenvolvimento de vocabulário, não é? Isso, na realidade, traz exatamente a questão que foi trago mais no começo da aula. Então, vamos aqui, na realidade, voltar compartilhando o nosso quadro aqui. Nós temos aqui o desenvolvimento de vocabulário. Você tem, de longe, o principal elemento que desenvolve o vocabulário, a leitura. Você tem ferramentas que são de categoria A e de categoria B para desenvolvimento de vocabulário, na minha opinião pessoal, e você tem todo o direito de discordar disso, mas para mim, você na realidade tem essas duas categorias, A e B, de obtenção de vocabulário. O problema é que as pessoas já pensam que a única alternativa que existe para obtenção de vocabulário é o que, para mim, é uma alternativa categoria B. Por quê? Não existe aplicativo, software, app, que é mais eficiente em lhe oferecer vocabulário do que a leitura. Mesmo. Não existe. A leitura ainda é o elemento que, de fato, mais adiciona vocabulário de uma forma rápida à sua capacidade ativa de comunicação. Porque você também tem um vocabulário ocorrendo em 2 níveis. Você tem um vocabulário passivo e um vocabulário ativo. O vocabulário passivo é aquele vocabulário que você entende, compreende quando é dito ou lido por você, mas você não tem ele vindo na ponta da língua quando você vai falar ou escrever.
E o vocabulário ativo é aquele vocabulário que você tem na ponta da língua quando é colocado numa posição onde você tem que, de forma livre, argumentar. E o que você quer é ter, primeiro, uma ferramenta que lhe dê o vocabulário passivo e depois uma ferramenta que, neste processo também, converta o seu vocabulário passivo para ativo quanto antes. E, de longe, como dito, a leitura é o elemento mais dinâmico para a obtenção de vocabulário zero para o vocabulário passivo e depois de vocabulário passivo para o vocabulário ativo. Então, se você tem a oportunidade de fazer o que o Vitor faz, que é ler livros, de fato isso é muito importante. Agora, eu entendo, as pessoas falam, eu não tenho tempo para ler. Não é? E eu nem vou ser irônico o suficiente para falar, você não tem tempo para ler, mas tem tempo para Netflix. Né? Eu não vou ser nem irônico nesta forma ridícula para argumentar aqui a favor. O que na realidade eu vou buscar ser é o seguinte. Sim, você não tem tempo para ler, mas é bem provável que em algum momento da sua vida, como adulto, já sendo alguém que de fato trabalha, tem uma responsabilidade enorme, tem filho, tem mulher, tem o que for, você na realidade também, em algum momento da sua vida, eu tenho certeza, ou pelo menos quase certeza absoluta, que você já encontrou um livro, seja ele longo ou curto, que você gostou tanto dele, que você na realidade o leu, e o leu rápido. Mesmo tendo uma rotina insana, você nem ao menos percebeu, mas você leu aquele conteúdo que você outra hora pensava que não era possível você ler, mas você o leu em 2 semanas, 3 semanas, e nem ao menos percebeu. Você o leu quando você estava no banheiro, você o leu quando você estava para dormir, você o leu quando você estava tirando uma rápida pausa, você simplesmente estava tão interessado com aquilo que você ficou lendo, e você nem ao menos percebeu, você já leu aquele tanto de conteúdo sem nem ao menos ter percebido. Então, isso significa que o real ponto de dificuldade de alguém desenvolver um hábito de leitura nem é ter tempo, porque todo mundo já teve a experiência de ler muito conteúdo mesmo sem tempo, e nem ao menos percebeu que fez isso. O desafio é encontrar algo que de fato te interessa ao ponto de você conseguir fazer isso mesmo com uma rotina pesada. Então, a primeira questão para se desenvolver o hábito de leitura, que é o que mais te dá vocabulário, é isso. Encontrar um tópico que de fato te interessa tanto que você vai estar de uma forma bem natural lendo sobre ele, sem nem ao menos perceber, porque simplesmente te entretém muito. E depois de você, na realidade, encontrar este tópico, você manter um fluxo de leitura sobre ele consistente. Não é? Então, essa é a primeira questão a ser administrada. Depois disso que vem as ferramentas, mais tipo categoria B para mim, que são o quê? Os aplicativos. E, aqui num contexto de IELTS, poderia até mesmo dizer provas IELTS passadas. Começando então pelo que é mais óbvio, que são as provas IELTS passadas. As provas IELTS passadas, na realidade, são provas reading passadas, que você vai estar lendo-as somente o texto, não questões, não as fazendo, você simplesmente lê o texto. E um site muito bom para você encontrar isso é o IELTSonlinetests.com. Este é um site que, na realidade, você tem acesso a algo em torno de 200 exames IELTS passados para você fazer. E você pode selecionar, então, algum desses exames no seu fluxo da semana de estudo, em especial Reading, para somente ler os textos. Você não nem ao menos perde tempo lendo as questões. Você simplesmente lê o texto. E, além de provas IELTS passadas, você pode ler sites como Scientific American e sites de notícia. Um tipo de site que é muito parecido com o que você encontra no IELTS, em especial Academic, é site como, por exemplo, Super Interessante. Agora, só que em inglês. Não é? Então, você busca um site que é como se fosse super interessante em termos de tópicos, só que em inglês. Algo me vem em mente como Scientific American. Não é? Scientific American é um exemplo de site que tem isto. Um outro exemplo de site é o humanprogress.org. humanprogress.org tem também bastante texto, que é basicamente o tipo de texto que você encontra no IELTS. Agora, no IELTS General Training, o que você vai estar lidando é muito com manual de instrução, é com folder, é com propaganda em inglês. Agora, de um jeito ou de outro, na terceira sessão do exame Reading, você vai ter um texto, tipo um texto que você encontra no Human Progress, que você encontra no Scientific American, que são os tipos de texto que você tem no Academic. Então, mesmo se você for fazer o General Training, você não vai conseguir fugir totalmente desses textos. Então, temos então a questão do desenvolvimento de
o hábito de leitura e o desafio que é lidar e encontrar o tópico que realmente te interessa, igualmente a leitura de sites como Scientific American, Human Progress e provas IELTS passadas como IELTSonlinetests.com. Agora, se você na realidade tem a questão de ferramentas, como por exemplo as que você encontra no aplicativo, não é? Aí a dinâmica que você tem na realidade em sala, não é? Ou melhor, a dinâmica que você tem na realidade que eu sinto que é muito útil é o Duolingo. Agora, o Duolingo, ele pode parecer uma ferramenta muito besta, mas na realidade não é. O que nós na realidade sugerimos se você ter no Duolingo é, primeiro, o configurar como se você fosse um americano ou um falante da língua inglesa aprendendo português. Por quê? Porque na realidade vocês percebem que o Duolingo ele tem como a base dele o processo de tradução. Você tem uma sentença em inglês e tem que escrever em português. Agora, se você inverte isto e configura sua conta como se você fosse, por exemplo, um americano querendo aprender português, você vai ter o oposto. Você vai ter muita sentença em português como você tem que escrever em inglês. Então, isto solidifica o vocabulário devido à escrita. E também desenvolve a sua escrita em primeiro lugar. Não é? Segundo, você usa o Duolingo no computador, não no celular. Então você vai em www.duolingo.com, acessa a sua conta por lá, ou cria uma nova para você atê-la como um falante da língua inglesa. Por quê? O Duolingo no celular ou no tablet considera que a tela é uma tela pequena. E por ser uma tela pequena, você na realidade tem os exercícios se adaptando para tal, porque ele sabe que digitar em um celular não é bom. Então, você na realidade tem aqueles exercícios de conexão, aqueles exercícios mais bestas. Agora, se você vai fazer no computador, você vai ver que 90% dos exercícios que você vai fazer são exercícios de escrita, e que se você errar uma sentença ou uma palavra, você errou toda a questão, não é? E isso porque o computador considera, a versão do Duolingo no computador considera que você tem um teclado à sua disposição. Então, o teclado físico é, na realidade, bem mais confortável para a escrita. Então, você utiliza o Duolingo no computador para isso. Não é? Então, é isso. E, por último, não é? É você configurá-lo para o modo insano. Agora, o modo insano, não se assuste pelo nome. O modo insano, na realidade, é você fazer algo em torno de 25 a 30 minutos por dia. Agora, de fato, se você está fazendo com consistência e intensidade, é um bom treinamento. O Duolingo ele pode parecer uma ferramenta infantil porque tem aquele passarinho e aquelas coresinhas, mas ele é um software muito, muito bem desenvolvido, com inteligência artificial, que vai de fato introduzindo e fazendo reassessment de vocabulário, solidificando o seu conhecimento. E as suas primeiras atividades vão ser bem fáceis. Agora, à medida que você vai evoluindo e fazendo todo o tree, fazendo toda a árvore de atividades, você na realidade vai percebendo como que vai ficando mais complexo. E é uma questão que eu sempre falo, não subestime o que é básico também. Porque o que é complexo, como por exemplo present perfect, nada mais é do que um tanto de coisas simples juntas. Então, às vezes o estudante ele se sente já bom o suficiente para não estar verificando esse vocabulário mais básico, mas quando ele vai fazer uma redação IELTS, ele esquece de colocar o S ou o S no final do verbo quando está escrevendo na terceira pessoa do singular. E aí? Como que você quer ter precisão com o vocabulário mais avançado, sendo que até com o vocabulário mais fundamental você não tem? Isso é ilusão de grandeza. Então, primeiro você lida com o fundamental e depois vai lidar com o que de fato é mais avançado. E uma forma bem eficiente de você fazer isso é no Duolingo. E mesmo no Duolingo, você na realidade não vai estar sendo resumido somente o que é fundamental. À medida que você vai evoluindo na árvore, você na realidade vai percebendo estruturas bem mais avançadas e você tendo que as escrever do zero. E assim também você solidifica e obtém vocabulário dessa forma. Então, fui claro nessa minha explicação? Claríssimo. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Valeu, obrigado. Eu uso o Duolingo, cara. Sim. Só que não dessa forma. Em espanhol mesmo, eu demorei 272 dias para terminar a árvore. É muita coisa. Sim. E fazendo constante, então realmente eu acho. Uhum. Eu vou abrir uma conta aqui.
Exato, é bem provável que vocês vão ter que abrir uma outra conta. Se vocês querem, de fato, tirar o máximo do Duolingo, vocês vão ter que abrir uma outra conta com outro e-mail e configurá-lo como você sendo um americano. Vocês colocam a bandeira americana como sendo a língua do site. E aí vocês definem que vocês querem aprender o português. Aí vai ser a bandeira brasileira, aí você clica o português, e aí você vai ter o Duolingo se configurando. Agora, tem que ser feito no computador, na versão web dele, porque ela considera que você tem um teclado. Tudo bem? Perfeito. Ótimo. Uma coisa, você consegue mandar copiar essas anotações no chat? Sim. Ah, não. No chat ou no documento? Cara, como preferir. Não, mas... Ah, tá. Você disse as anotações que eu fiz no documento, correto? Isso. Claro, eu posso, na realidade, anotar... Eu posso enviar o documento para vocês pelo WhatsApp, sem problemas. Uhum. Por favor. Ótimo. Então, pessoal, nenhuma dúvida, então, a mais? Eu acredito que era tudo bastante transparente do meu lado. Ótimo. Perfeito. Certinho, Caio. Obrigado. Ótimo. Eu também, cara. Muito obrigado aí pela atenção. Excelente. Perfeito. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo tempo. E qualquer outra dúvida ou questão, eu estou aqui completamente à disposição, tudo bem? Eu vou enviar para vocês as anotações agora, ok? Maravilha, Caio. Vai descansar primeiro. Muito obrigado. Bye, bye. Falou, obrigado. Tchau. Para vocês também. Tchau.